Jonathan Goffert. Por meu espírito, 1859 a 1936. Certo dia, no ano de 1900, em Shantar, no interior da China, passou um correio galopando a doida. Levava um despacho da imperatriz para o governador, ordenando que tomasse medidas para exterminar imediatamente todos os estrangeiros. Na horrenda carnificina que se seguiu, Jonathan Goffert, com sua esposa e filhinhos, foram cercados por milhares de boxers, determinados a tirar-lhes a vida. O pai da família, ao cair no chão, com uma tremenda pancada que quase lhe partiu o crânio, ouviu uma voz dizer-lhes: "Não temas, teus irmãos estão orando por ti." Antes de ficar inconsciente, viu chegar a galopar um cavalo que ameaçava atropelá-lo. Ao voltar a si, viu que o cavalo caíra ao seu lado, esperneando de tal maneira que os seus atacantes foram obrigados a desistirem do propósito de matar o missionário. Assim, ele reconheceu que a mão de Deus o guardava maravilhosa e constantemente durante o tempo de mortíssimos dos Boers, no qual centenas de crentes foram mortos. Jonathan Goffert e sua família foram salvos de inúmeras situações angustiosas entre o povo amotinando, até que, por fim, 20 dias depois, chegaram ao litoral do país. Rosalind e Jonathan Goffert tinham as suas vidas escondidas com Cristo em Deus. Eis como viviam nas suas próprias palavras. Não é somente tolice aceitar para nós mesmos a glória que pertence a Deus, mas é grave pecado, porque o Senhor diz: "A minha glória a outro não darei." Quando ainda jovem, Jonathan Goffert adotou as palavras de Zacarias 4:6 como lema da sua vida: "Não por força nem por violência, mas por meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos." Alguém que o conhecia intimamente escreveu: "Antes de tudo, Jonathan Goffert era um ganhador de almas. Foi por esta razão que se notou missionário para o estrangeiro. Não havia outro interesse, outra atividade, outro ministério que o atraísse. Com o fogo do amor de Deus no coração, ele manifestava um entusiasmo irresistível e uma energia incansável. Nada podia impedir os esforços dinâmicos na obra para a qual Deus o chamara. Era assim, tanto aos 77 anos, como quando tinha 57. Com a perda da vista durante os últimos 3 anos de sua vida, não diminuíra seus esforços, parece que aumentara. Revelam-se nas suas próprias palavras como foram lançados os alicerces da sua vida, constantemente esforçada no serviço do Senhor. Minha mãe, quando eu e meus irmãos éramos ainda criança, com desvelo incessante, nos ensinava as Escrituras e orava conosco. Uma coisa que teve grande influência sobre a minha vida foi o fato de minha mãe me pedir que lesse os Salmos para ela em voz alta. Tinha apenas 5 anos quando comecei a fazer esse exercício e achei a leitura fácil. Com a continuação, adquiri o costume de decorar as Escrituras, coisa que continuei a fazer com grande proveito. Todos podemos testificar que é fácil fazer com que a leitura das Escrituras e a oração cheguem a uma monótona formalidade, mas ao contrário, o semblante de Jonathan Goffert se iluminava com o reflexo da glória das Escrituras que recebia na alma. Depois da sua morte, uma criada católica romana declarou: "Quando o Sr. Goffert se hospedava na casa onde trabalha, eu mirava seu rosto e dizia a mim mesma: o rosto de Deus pode ser assim." Acerca da conversão de seu pai, Jonatas escreveu: "No tempo da minha conversão, morava com meu irmão Guilherme. Certa vez, nossos pais nos visitaram, passando conosco mais ou menos um mês. Fazia tempo que o Senhor me dirigia a fazer cultos domésticos. Assim, certo dia anunciei: daremos o culto doméstico de hoje e peço que todos se reúnam depois do jantar." Esperava que meu pai se manifestasse contrariamente,
porque em casa não costumávamos dar graças antes das refeições, quanto mais fazer culto doméstico. Li um capítulo de Isaías e depois de falar algumas palavras, oramos juntos de joelho. Continuamos a realizar os cultos domésticos durante o tempo que eu estava em casa. Depois de alguns meses, meu pai foi salvo. O jovem Gofford, no tempo de estudante no ginásio, visava ser advogado, até que certo dia leu a inspiradora biografia do pregador Robert McCheyne. Não somente se desvaneceram para sempre todas as suas visões de ambição, mas ele dedicou também a sua própria vida a levar almas ao Salvador. Nesse tempo, devorou os livros, os discursos de Spurgeon, os melhores sermões de Spurgeon, Graça Abundante, Bunyan, O Descanso dos Santos, Baxter. A Bíblia, contudo, era o seu livro predileto e costumava levantar-se 2 horas mais cedo para estudar as Escrituras antes de se ocupar em qualquer outro serviço do dia. Acerca da sua chamada, nesse tempo ele escreveu: apesar de sentir-me dirigido ao ministério da palavra, recusava terminavelmente a ser missionário no estrangeiro. Mas um colega me convidou a assistir à reunião de um missionário, o qual fez o seguinte apelo: faz 2 anos que passo a cidade em cidade, contando a situação de Formosas e rogando que algum jovem se ofereça para me auxiliar. Mas parece que não consegui transmitir ação a nenhum. Voltou então sozinho. Dentro de pouco tempo, meus ossos estarão embranquecendo nas encostas do muro em Formosa. Quebrantar-me o coração, saber que nenhum moço se sente dirigido a continuar o trabalho que iniciei. Ao ouvir estas palavras, senti-me vencido pela vergonha. Se o chão tivesse me engolido, teria sido um alívio. Eu, comprado com o precioso sangue de Cristo, ousava planejar a minha vida como eu mesmo queria. Ouvi a voz do Senhor dizer: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Desde então, sou missionário. Lia avidamente tudo o que podia achar acerca de missões no estrangeiro e me esforçava por transmitir aos outros a visão que eu alcançara, a visão dos milhões da terra, sem a oportunidade de ouvirem um pregador. Por fim, chegou o tempo de iniciar seus estudos em Toronto. O primeiro domingo ele o passou trabalhando entre os prisioneiros na prisão. Um costume que continuou durante todos os anos de estudos nesta cidade. Durante a semana, dedicava muito tempo a andar de casa em casa ganhando almas para Cristo. Quando o diretor do colégio onde estudava perguntou-lhe quantas casas visitara durante os meses de junho a agosto, ele respondeu: 960. Foi nesse tempo dos estudos que Jonathan Gofford se casou com Rosalind Bear Smith. Acerca desse ato, ela escreveu: comecei aos 20 anos de idade a orar pedindo que, se o Senhor desejasse que eu me casasse, ele me dirigisse a um moço inteiramente dedicado a ele e ao seu serviço. Certo domingo, achei-me em uma reunião de obreiros da Toronto Mission Union. Um pouco antes de começar a reunião, alguém à porta chamou Jonathan Gofford. Ele, ao levantar-se para ir lá fora, deixou a Bíblia na cadeira. Então, eu fiz uma coisa que nunca pude explicar. Nem para ela achei desculpas. Senti-me impelida a ir à cadeira dele, apanhei a Bíblia e voltei à minha cadeira. Ao folhear rapidamente o livro, achei quase o gasto pelo uso e marcado de capa a capa. Fechei-o e, sem demora, coloquei-o de novo na cadeira. Tudo isto aconteceu em um intervalo de poucos segundos. Ali, sentada no culto, eu disse a mim mesma: este é o moço com quem seria bom que eu me casasse. No mesmo dia, fui apontada, juntamente com outras, para abrir um ponto de pregação em outra parte de Toronto. Jonathan Gofford estava também entre o grupo. Durante as semanas que se seguiam, eu tivesse muitas oportunidades de ver a verdadeira grandeza da alma deste homem.
a qual nem seu exterior desprezível podia esconder. Assim, quando ele me perguntou: queres unir a tua vida à minha para irmos à China? Sem vacilar um só momento, respondi: quero. Mas alguns dias depois, foi grande a minha surpresa quando ele me perguntou: prometes nunca me impedir de colocar o Senhor e a sua obra em primeiro lugar, mesmo antes de ti? Era essa mesma qualidade de moço que eu pedira em oração para que Deus me desse como marido. E firmemente respondi: prometo fazê-lo sempre. Oh, como foram benigno o mestre ao esconder-me o que essa promessa significava. Poucos dias depois de eu haver prometido o que me pediu, veio a primeira prova. Eu sonhava com uma mulher que era como o bonito anel de casamento que ia receber. Foi então que Jonatas me disse: não te importa se eu não te comprares uma aliança? A seguir, explicou com um grande entusiasmo como se esforçava na distribuição de livros e folhetos sobre o trabalho na China. Queria economizar o mais possível para essa importante obra. Ao ouvi-lo e depois de contemplar a luz no seu rosto, as visões de uma aliança bonita se desvaneceram. Era a minha primeira lição sobre os verdadeiros valores. Em 19 de janeiro de 1888, centenas de crentes se reuniram na estação em Toronto para se despedirem do casal Goffords, que ia trabalhar na obra de Deus na China. Antes de sair o trem, todos baixaram a cabeça em oração, e ao partir o trem, a grande multidão cantava: Avante, soldados de Cristo! E uma vez fora da estação, os dois no trem rogaram a Deus que os guardasse para viverem eternamente dignos da grande confiança que esses irmãos depositaram neles. Não muito depois de chegarem à China, Hudson Taylor lhe escreveu: faz 10 anos que a nossa missão se esforça para entrar no sul da província e somente agora é que o conseguimos. Se a China, Inland Mission, com missionários e auxiliares experientes na língua e nos costumes do povo, sofre fracasso durante 10 anos nessa província, como podiam entre ele, jovens inexperientes e sem conhecer a língua? As palavras de Hudson Taylor, avança de joelhos, tornaram-se o lema da missão de Goffords para entrar no norte de Ornã. Jonatas Goffords levou mais tempo a aprender a língua do que o seu companheiro, que chegara 1 ano depois dele. Certo dia, ao sair para pregar, ele em grande desespero disse à sua esposa: se o Senhor não operar um milagre para eu aprender esta língua, serei um grande fracasso como missionário. 2 horas depois voltou dizendo: oh, Rosa, que maravilha! Ao começar a pregar, as palavras e as frases tornaram-se tão fáceis que o povo me compreendeu bem. 2 meses depois, receberam uma carta dos estudantes no colégio Knox, em Toronto, contando como um certo dia, a certa hora, eles se reuniram para orar por eles, somente pelos Goffords, e ficaram convencidos de que eles foram abençoados por Deus, porque sentiram muito a presença e o poder de Deus na oração. Goffords, ao abrir o seu diário, descobriu que foi no mesmo dia e hora que Deus lhe deu a habilidade de falar fluentemente. Alguns anos depois, certo patrício seu que falava bem o chinês disse-lhe acerca do seu estilo de falar: compreende-se a falar do Senhor sobre uma área maior do que de qualquer outra pessoa que conheço? O missionário veterano assim aconselhou a Gofford: os chineses têm tantos preconceitos do nome de Cristo que Jesus deve esforçar-se para demolir os deuses falsos e só depois mencionar o nome de Jesus. Se houver oportunidade, ao contar isso à sua esposa, Gofford exclamou indignado: nunca, nunca, nunca. Em nenhum tempo ele se levantou para pregar sem a Bíblia aberta na mão. Quando alguns anos depois
Os missionários novatos lhe perguntaram o segredo do fruto extraordinário do seu ministério. Ele respondeu: deixe o Deus falar às almas dos ouvintes por intermédio de sua própria palavra. Meu único segredo para tocar no coração dos mais vis pecadores é mostrar-lhes a sua necessidade e pregar-lhes o Salvador poderoso para os salvar. Esse era o segredo de Lutero, era o segredo de João Wesley, e ninguém se aproveitou mais dele do que Moody para manejar a espada do Espírito. Com grande execução, Gofford, ao afiar, estudando diariamente sem falhar, em vez de falar contra os ídolos, ele exaltava Cristo crucificado. Isso atraía os pecadores para deixarem suas vaidades. Em 1896, ele escreveu: depois de chegar a Xangté há 5 meses, o poder do Espírito Santo se manifesta quase diariamente para nos alegrar. Durante esses meses, um total de mais de 25 mil homens e mulheres nos visitaram em casa e todos ouviram a pregação do Evangelho. Pregamos, na média, 8 horas por dia, às vezes mais de 50 mulheres de uma vez no terraço. Ele pregava aos homens enquanto a sua esposa pregava às mulheres. Quase todas as vezes que apresentamos Cristo como Redentor e Salvador, o Espírito Santo salva alguém e às vezes 10 a 20. Contudo, não se deve pensar que esses missionários escaparam de grandes tribulações. Não muito depois de chegarem à China, o incêndio destruiu todas as suas possessões terrestres. O calor do verão era tão intenso que sua primogênita, Gertrude, faleceu e foi necessário levar o cadáver a uma distância de 75 quilômetros a um lugar onde se permitia enterrar os estrangeiros. Quando faleceu outro filhinho, Donald, foi necessário fazer de novo a mesma longa viagem de 75 quilômetros com restos mortais. Depois de passear 12 anos na China, novamente perderam tudo quanto tinha em casa, quando as águas de uma enchente subiram à altura de 2 metros dentro da casa. No ano de 1900, logo após a outra filha, Florença, morrer de meningite, veio a insurreição dos Boxers, acerca da qual já nos referimos. No levante dos Boxers, muitas centenas de missionários e crentes foram brutalmente mortos. Só a mão de Deus os guiou e os sustentou na fuga de Xangté, uma viagem de 1.500 quilômetros, em tempo de intenso calor e de doença. Em um dos 4 filhos, inúmeras vezes foram cercados pelas multidões que clamavam: matai-os, matai-os. Uma vez, a multidão enfurecida arremessou pedras tão grandes que quebraram a espinha dos cavalos que puxavam a carroça. Mas todas as pessoas do grupo escaparam. Gofford levou vários golpes de espada, um dos quais atingiu o osso do braço esquerdo, quando o ergueu para defender a cabeça. Apesar de o grosso capacete que tinha na cabeça fica quase inteiramente cortado em pedaços, ele conseguiu manter-se em pé até que recebeu um golpe que por pouco não lhe partiu o crânio. Mas Deus não permitiu que a mão dos homens o destruíssem, porque ainda tinha uma grande obra para fazer na China por intermédio desses servos. Assim, sem poderem cuidar das feridas e com as roupas ensanguentadas, o grupo enfrentava as multidões furiosas, dia após dia, até alcançar Xangai. De lá, a família embarcou em um navio para Canadá. Logo que diminuiu o perigo na China, os nossos incansáveis heróis estavam novamente ocupados no trabalho em Xangté. A região foi dividida em 3. A parte que caiu em sorte a Gofford foi o vasto território ao norte da cidade com inúmeras vilas e povoados. O plano de Gofford era alugar uma casa em um centro importante, passar um mês evangelizando e depois mudar-se para outro centro. Queria que sua esposa pregasse num pátio da casa de dia, enquanto ele e seus auxiliares pregavam nas ruas e nos povoados ao redor. À noite, faziam os cultos juntos, ela tocando o harmonium no fim do mês,
podiam deixar um dos auxiliares para ensinar os novos convertidos, enquanto o grupo passava para o outro centro. Acerca deste plano, a esposa de Gofford escreveu: de fato, o plano foi bem concebido, a não ser uma coisa: não se lembrou das crianças. Lembrei-me de como os meninos com varíolas em Opey me cercaram quando segurava a criança no colo. Lembrei-me das 4 covas de nossos pequeninos e endureci o coração com pederneira contra o plano. Como meu marido suplicava dia após dia: Rosa, por certo o plano é de Deus e receio o que possa acontecer aos filhos se desobedecermos. O lugar mais seguro para ti e os filhos é no caminho da obediência. Pensas em guardar os filhos seguro em casa, mas Deus pode mostrar-te que não podes. Contudo, Ele guardará os filhos se obedecerdes, confiando nele. Não muito depois, Vanlas caiu doente de dissentéria asiática e por 15 dias lutamos para salvar a criança. Meu marido me disse: Rosa, cede a Deus antes de perder tudo. Mas parecia-me que Jonatas era duro e cruel. Então, nossa filha Constância caiu enferma da mesma doença. Deus revelou-se a mim como um pai em quem eu podia confiar para conservar os meus filhos. Baixei a cabeça e disse: Deus, é tarde demais para a Constância, mas confio em ti. Guarda os meus filhos, irei aonde quer que me mandares. Na tarde do dia em que a criança faleceu, mandei chamar a senhora Wang, uma crente fervorosa e amada, e lhe disse: não posso contar-lhes tudo agora, mas estou resolvida a acompanhar meu marido nas viagens de evangelização. Quer ir comigo? Com lágrimas nos olhos, ela respondeu: não posso, pois a menina pode adoecer sobre tais condições. Não querendo insistir, pedi que ela orasse e me respondesse depois. No dia seguinte, ela voltou com os olhos cheios de lágrimas e com um sorriso disse: irei com vocês. É coisa notável que não faleceu mais nenhum filho dos Goffords na China. Apesar dos muitos anos que passaram na vida nômades de evangelização, Gofford observou tão fielmente seu costume de levantar-se às 5 horas para a oração e estudo das Escrituras, como quando estava em casa em Changté. Geralmente para o estudo tinha de ficar em pé diante da janela com as costas viradas para a família. Acerca da obra em Chantigé, são de Gofford estas palavras: nos primeiros anos do meu trabalho na China, contentava-me com a lembrança de que sempre há sementeira antes da colheita. Mas já passavam mais de 13 anos e a colheita parecia ainda distante. Tinha a certeza de que haveria uma coisa melhor para mim se eu tivesse a visão e a fé necessária para adquiri-la. Estava constantemente perante mim as palavras do Mestre em João 14:12. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. E sentia profundamente como no meu ministério faltavam as maiores obras. No ano de 1905, Jonatas Gofford leu na autobiografia de Carlos Finney que um lavrador podia com muita razão orar pedindo uma colheita material, independentemente de se cumprirem as leis da natureza, assim como os crentes podem esperar uma grande colheita de almas sem se cumprirem as leis que governam a colheita espiritual. Resolveu então saber quais eram essas leis e decidiu-se a cumpri-las a qualquer preço. Fez um estudo a fundo e de joelhos sobre o Espírito Santo e escreveu as notas nas margens da sua Bíblia chinesa. Quando começou a ensinar essas lições aos crentes, houve grande quebrantamento. Com confissão de pecados, foi na grande exposição idólatras de Yisun Sien que Deus primeiramente mostrou o seu grande poder no ministério de Gofford. Durante o sermão, um obreiro exclamou em voz baixa:
Esse povo está tão comovido pela pregação como a multidão no dia de Pentecoste pelo sermão de Pedro. Na noite do mesmo dia, num salão alugado em que não comportava toda a grande multidão pagã que queria assistir, Goffert pregou sobre o texto, levando ele em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Quase todos mostravam-se convictos do pecado, e quando o pregador fez o apelo, levantaram-se clamando: queremos seguir a este Jesus que morreu por nós. Um dos obreiros presentes assim expressou o que viu. Irmão, aquele a quem oramos durante tanto tempo para que viesse, veio de fato esta noite. Nos dias que se seguiram, pecadores foram salvos em todos os pontos de pregação e em todos os cultos. Acerca do avivamento que neste tempo visitou a Coreia, um dos missionários escreveu sobre o que presenciou. Os missionários eram como os demais crentes. Não havia alguém entre eles de talento extraordinário. Viviam e trabalhavam como qualquer outro, a não ser nas orações. Nunca senti a presença divina como a senti nos seus rogos a Deus. Parecia que esses missionários nos levavam ao próprio trono no céu. Fiquei muito impressionada também ao ver como o avivamento era prático. Havia dezenas de milhões de homens e mulheres transformados completamente pelo fogo divino. Grandes templos com assentos para 1.500 pessoas ficavam superlotados. Era necessário realizar um culto para os homens e em seguida outros para as mulheres, a fim de que todos pudessem assistir. Em todos ardias o desejo de espalhar as boas novas. Crianças se aproximavam das pessoas que passavam pelas ruas, rogando-lhes que aceitassem a Cristo por seu Salvador. A pobreza do povo da Coreia era conhecida em todo o mundo. Contudo, havia tanta liberdade nas ofertas que os missionários não queriam ensinar mais sobre o dever de contribuir. Havia grande dedicação à Bíblia, quase todos levando um exemplar no bolso, e o maravilhoso espírito de oração permeava a todos. Ao voltar da Coreia, Goffert foi chamado a Manchúria. Mais tarde ele escreveu: quando iniciei a longa viagem, estava convicto de que eu tinha uma mensagem de Deus para entregar àquele povo, mas não tinha ideia de como presidir a um avivamento. Sabia pronunciar um discurso e sabia levar o povo a orar, porém nada mais sabia do que isso. Goffert teve um grande desapontamento ao chegar à Manchúria. Os crentes não moravam como lhe prometeram. A igreja estava dividida. Depois do primeiro culto, ele sozinho no seu quarto caiu de joelho em desespero. E Deus respondeu à sua insistência, enviando tão grande desejo de oração nas igrejas e tão profunda contrição pelo pecado, que elas não somente foram purificadas de toda a classe de pecado, inclusive dos mais horrendos crimes, mas os perdidos, em grande número, vinham e eram salvos. A senha do avivamento do ano de 1859 foi necessário vos nascer de novo, e de 1870 crer no Senhor Jesus. Mas a meta de Goffert foi não por força nem por violência, mas por meu espírito. Zacarias 4:6. Que o Espírito Santo operava em vários lugares na Manchúria, em resposta às orações insistentes e em face de embaraços de toda sorte. Vê-se claramente no que ele escreveu acerca da obra na cidade de Nancheng. Ao subir ao púlpito, ajoelhei-me um momento como de costume para orar. Quando olhei para o auditório, parecia como que todos os homens, mulheres e crianças na igreja estivessem com dores de julgamento. As lágrimas corriam copiosamente e houve confissão de toda a espécie de pecado. Como se explicar isso? A igreja era conhecida como igreja morta e sem mais esperança. Contudo, antes de enunciar sequer uma palavra, sem mesmo cantar um hino, e antes de orar, começou esta obra maravilhosa. Não há outra explicação. Foi o Espírito de Deus que operou em resposta às orações das igrejas de Mukden, Miaoyang e de outros lugares na Manchúria, as quais
havia experimentado a mesma qualidade de avivamentos e foram induzidas e intercedem por sua pobre e necessitada igreja irmã. Jonathan Goff, quando foi à Manchúria, era quase desconhecido, fora do pequeno círculo da sua denominação. Depois de algumas semanas, quando voltou, os olhos dos crentes de todo o mundo estavam fitos nele. Contudo, permaneceu o mesmo humilde servo de Deus, reconhecendo que a obra não era dele, mas do Espírito de Deus. Shanxi é conhecida como a província dos mártires. Certo chinês, doutor, contou a Goff como presenciara nessa província durante a insurreição dos Boxers, em 1900, de uma só vez, a morte de 59 missionários. Todos eles encararam o carrasco com a maior calma. Uma mocinha de cabelos louros perguntou ao governador: por que devemos morrer? Os nossos médicos não vieram de países remotos para dar suas vidas para servir ao seu povo? Muitos doentes sem esperança não foram curados? Diversos cegos não receberam a vista? É por causa do bem que fizemos que devemos morrer? O governador baixou a cabeça e não respondeu. Mas um soldado pegou a mocinha pelos cabelos e com um só golpe decepou-lhe a cabeça. Um após outro foram mortos. Todos morreram com um sorriso de paz. Esse mesmo chinês contou como viu entre eles uma senhora falando alegremente ao filhinho. Com um só golpe, ela foi prostrada, mas a criança continuou a segurar-lhe a mão e logo a seguir, outro golpe. Um pequeno cadáver jazia ao lado do cadáver da mãe. Foi a essa mesma província dos mártires que Deus enviou seu servo Goff, 8 anos depois. E aconteceu o que vamos ler. Em Chun Ancien, não muito depois de começar a falar, vi muitos dos ouvintes baixarem a cabeça, convictos, enquanto as lágrimas corriam-lhes pelas faces. Depois do discurso, todos que experimentaram orar estavam quebrantados. O avivamento que começou assim continuou durante 4 dias. Houve confissão de toda a quantidade de pecado. O delegado regional se admirou grandemente ao ouvir confissões de homicídios, de roubos, de crimes, de toda sorte. Confissões que ele só conseguiria arrancar deles, açoitando-os até quase os deixar mortos. Às vezes, depois de um culto de 3 horas ou mais, o povo voltava a casa para continuar a orar. Mesmo em horas tardias da noite, havia pequenos grupos reunidos em vários lugares para orarem até quase clarear o dia. No colégio de moças, em Chunhu, na mesma província dos mártires, as alunas insistiram para que lhe concedesse o tempo para jejuar e orar. No dia seguinte, quando as moças se reuniram de manhã para a oração, o Espírito caiu sobre elas e ficaram de joelhos até tarde desse dia. Das centenas de exemplos evidentes da operação poderosa do Espírito Santo nos corações, dentre muitos outros lugares, citaremos aqui apenas os seguintes. Shangté, quase 700 pessoas assistiram pela manhã. Havia um ferver de homens se esforçando para ir à frente, de modo que Goff só conseguia pregar à tarde. O culto era contínuo, prolongava-se o dia inteiro com intervalo para as refeições. Kivan Hall, a igreja com assentos para 1.400 ouvintes, não comportava as multidões. O Espírito Santo veio com poder extraordinário. Havia às vezes centenas de pecadores contritos chorando. 2 endemoniados foram libertos e se tornaram crentes fervorosos na obra de Deus. Em 4 anos, o número dos salvos aumentou de 2.000 para 8.000. Em Chunterfu, inesperadamente, uma dúzia de homens começaram a orar e a chorar, sem poderem resistir ao poder do Espírito Santo. Velhos discípulos de Confúcio vinham à frente, quebrantados e humilhados para confessarem a Cristo como seu Senhor. Um total de 500 homens e mulheres foram salvos. Foi talvez a maior obra do Espírito Santo que eu tinha visto. Em Nanquim, assistiram mais de 1.500 pessoas. Centenas que também queriam assistir não puderam entrar e voltaram a casa. O culto da manhã durou 4 horas. O resto do tempo foi dedicado à oração e confissão
de pecados. A massa de pessoas que desejava chegar ao estrado para confessar os seus pecados foi tão grande que se tornou necessário construir outra escada, subir de novo ao estrado às 3 horas da tarde para iniciar o segundo culto. Centenas de pessoas neste momento começaram a vir à frente e por isso eu não podia pregar. Às 9 horas da noite, 6 horas depois de iniciar o culto, fui obrigado a me retirar e embarcar para Pequim, onde os crentes me esperavam para outras séries de culto. Em Shantung, o avivamento foi tão grande que cerca de 3.000 membros foram acrescentados à igreja em 3 anos. Acerca dos cultos entre os soldados do general Feng, a esposa de Goffert escreveu: desde o início sentimos a presença de Deus. 2 vezes, todos os dias, Goffert tinha auditório de cerca de 2.000 pessoas, principalmente oficiais que se mostravam grandemente interessados. A 3 cultos, as esposas foi permitido assistirem, e Deus me deu poder para falar-lhe. Quase todas declararam-se prontas a seguir a Cristo. O general Feng, ao experimentar orar, ficou quebrantado. A seguir, outros oficiais, um após outros, começaram a clamar a Deus entre soluções e lágrimas. Assim continuou a obra, ano após ano, geralmente com 3 cultos por dia. Apesar de grandes obstáculos no período da seca de 1920, 30 a 40 milhões dos habitantes ao redor encararam a morte pela fome. Em 1924, Goffert assim escreveu a sua esposa, forçada por doença a voltar ao Canadá. Completo hoje 65 anos. Oh, como cobiço mais que qualquer avarento, cobiço ouro, 20 anos ainda para ganhar almas. Depois de completar 68 anos de idade e sua esposa 62, idade em que a maioria dos homens se afastam do serviço ativo, os dois foram enviados para um campo inteiramente novo, na Manchúria, campo distante, vasto e frio, que se estende até as fronteiras da Rússia e da Mongólia. Acerca da sua partida, Goffert escreveu: certo dia em fevereiro de 1926, a minha esposa estava deitada esperando a chegada da assistência para levá-la ao Hospital Geral de Toronto. De repente, a campainha da porta e a do telefone tocaram. Simultaneamente, pelo telefone fomos avisados de que não haveria lugar no hospital antes de 3 dias. Na porta, recebemos um cabograma do general Feng, da China, rogando que eu fosse sem demora. Neste momento eu disse à minha esposa: que farei? Não posso deixar-te. Todos pensávamos que ela não viveria muito meses ainda, mas, esposa, depois de orar disse: vou contigo. Os membros da junta estavam reunidos na ocasião. Apresentei-lhes o cabograma do general Feng e concordaram que eu fosse. Mas quando os informavam de que a minha esposa queria acompanhar-me, mostraram-se horrorizados, respondendo que ela morreria no caminho. Então eu lhe disse: os irmãos não conhecem esta mulher como eu. Quando ela diz que vai, ela vai. Assim concordaram em que ela fosse. Durante muito tempo, avisados pelo cônsul do novo campo da Manchúria, vivia com as malas arrumadas, a fim de partir imediatamente, no caso de haver uma segunda insurreição dos Boxers, como todos esperavam. Contudo, desde o início, Deus honrou o serviço destes servos, conforme se lesse no que escreveu na avançada idade de 70 anos. Realizavam-se 3 horas de pregação de manhã pelo grupo de missionários e 4 horas à tarde. Desde o primeiro dia houve convenções, às vezes 12 em um só dia. Grande foi o nosso gozo ao vermos cerca de 200 pessoas aceitarem a Cristo durante o mês de maio. Havia muito tempo que diversos amigos insistiam em que ele escrevesse a história de como o Espírito Santo operava no seu ministério. Em tempo de intenso frio, viu-se obrigado a extrair os dentes durante 4 longos meses. Sofreu dores cruciantes nos maxilares, a ponto de não poder pregar. Foi nessa época que seu filho menor chegou do Canadá. Goffert então conseguiu ditar a matéria para o filho datilógrafa. Dessa forma, foi impresso o livro Por Meu Espírito, obra de grande circulação e influência.
Após 4 anos de serviço, foi-lhe necessário voltar ao Canadá por causa da vista de sua esposa. Foi durante esse tempo que Goffert também começou a perder a vista. Enquanto convalescia das operações mal-sucedidas para restaurar-lhes a visão de um olho, ele relatou uma por uma as histórias da obra na China, história que a sua enfermeira estenografou e que agora completa o famoso livro intitulado Vidas Milagrosas na China. Em 1931, Goffert e sua esposa, ela com 67 anos e ele com 72, os corações ardendo pelo desejo de ganhar almas, voltaram mais uma vez à obra na Manchúria. 472 convertidos foram batizados em 1932. Um dia, Goffert voltou de uma viagem evangelística para entrar em casa às apalpadelas. Depois de ficar um momento ao lado de sua esposa, ele lhe disse em voz baixa: "Receio que a retina do olho esquerdo tenha saído do lugar." E assim tinha acontecido. A perda completa da visão era para ele uma tristeza, uma tragédia, sentida por todos. Ao mesmo tempo, chegou-lhe uma carta informando-os de uma redução tão grande no que recebiam para o sustento dos missionários e nas despesas das viagens evangelísticas que parecia impossível continuar a obra. Foi a maior crise de toda a vida de Jonas Goffert. Contudo, sem vacilar, olhou para Deus. A própria cegueira parecia mais uma bênção do que uma aflição. Os crentes mostravam-se mais ligados a ele do que antes, vencendo o desânimo inevitável dos que perderam a vista. Não cessou de pregar com a Bíblia que amava aberta nas mãos. No ano de 1933, 778 convertidos foram batizados. Por fim, os Gofferts cenderam ao apelo dos crentes do Canadá a que voltassem para animar as igrejas e a enviarem mais missionários. Durante os preparativos para as viagens, souberam que 966 convertidos foram batizados naquele ano, de 1934. O culto de despedida foi um dos mais comoventes em toda a história da obra missionária. O missionário, tão amado pelos crentes, agora por causa da cegueira, não podia ver como tinha enfeitado o templo, mas ele bondosamente e com prazer lhe descreveram tudo acerca das muitas e lindas bandeiras de seda e veludo que cobriam inteiramente as 4 paredes do templo. Os pregadores que falaram o fizeram chorando. Um deles disse: "Agora Elias está para sair de nosso meio, e cada um de nós deve tornar-se um Eliseu." Na hora da despedida, na plataforma da estação, estava uma multidão de crentes chorando. Goffert, sentado diante da janela no trem com o rosto virado para aqueles crentes que tanto amava, mas não podia ver, continuava a fazer-lhes sinais com a cabeça de vez em quando, levantando os olhos para cima, indicando, assim, a bendita esperança de uma reunião no céu. Quando o trem partiu, os crentes, com os olhos cheios de lágrimas, tentaram acompanhá-lo correndo paralelamente a fim de conseguirem olhar mais uma vez para o rosto desses queridos missionários. Durante 18 meses, Goffert pregou a grandes auditórios no Canadá e nos Estados Unidos. Dia após dia, esse veterano estava em pé diante desses auditórios, com a sua amada Bíblia aberta nas mãos. Abria o livro aproximadamente nas páginas das quais citava a passagem de cor durante o sermão. Isso ele fazia tendo os olhos abertos e com tanta prática que era difícil crer que as não lia com outrora. O ponto principal de sua mensagem descobre-se nestas palavras que ele disse certo dia à sua esposa: "Querida, acabo de fazer um cálculo mental que prova com certeza a qual o resultado de dar o Evangelho a oportunidade de operar. Se cada um dos missionários enviados à China tivesse levado tantas almas a Jesus como os 6 missionários do nosso campo durante o ano de 1934, o último ano que passamos na Manchúria, isto é, 166 por cada missionário, o número de conversões da China teria alcançado a cifra de quase 1 milhão de almas, em vez de apenas 38.724. Isto é, teria sido 25 vezes maior." Certo dia,
Quando tinha que pregar somente à noite, ele disse à sua esposa: em vez de sairmos de casa hoje, acho melhor participarmos de um banquete da palavra. Lê para mim o precioso Evangelho de João. Ela leu 16 capítulos desse livro. Percebia-se que era um verdadeiro banquete para ele, pela atenção que prestava à leitura de certas passagens. Antes de falecer, tinha lido a Bíblia de capa a capa mais de 73 vezes. Na noite do dia 7 de outubro de 1936, Jonathan Goffert, depois de um discurso fervoroso e longo sobre o tema, como o fogo do Espírito varreu a Coreia, deitou-se à tarde para dormir. Às 7 horas da manhã seguinte, a sua esposa levantou-se, vestiu-se, logo a seguir verificou que foi mais ou menos no momento em que ela se levantou que ele dormiria aqui na terra. No instante, acordou-se na glória, vendo de novo. Poucos dias antes, ele tinha dito que se regozijava em saber que o primeiro rosto que ia ver seria o do seu Salvador. 5 anos e meio depois de Jonathan Goffert haver dormido no Senhor, Rosalinda Goffert reuniu-se ao seu amado marido e companheiro de lutas. As últimas palavras que pronunciou foram estas: o rei me chama, estou pronta. Dela também pode-se dizer, como foi dito a respeito dele, entregava-se à oração e ao estudo da palavra para saber a vontade de Deus. Foi este amor pela leitura da Bíblia e ininterrupta comunhão com Deus que lhe deram o poder de comover auditórios e convencê-los do pecado e da necessidade do arrependimento. Em todas as ocasiões, ele dominava a sua própria pessoa e confiava inteiramente no poder do Espírito Santo para descobrir as coisas de Jesus aos ouvintes. Que o mesmo brado de guerra seja sempre o nosso, não por força, nem por violência, mas por meu Espírito. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Jonathan Goffert. Por meu Espírito, 1859 a 1936. Certo dia, no ano de 1900, em Shantar, no interior da China, passou um correio galopando a doida. Levava um despacho da imperatriz para o governador, ordenando que tomasse medidas para exterminar imediatamente todos os estrangeiros na horrenda carnificina que se seguiu. Jonathan Goffert